A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão comigo nessa rede social, glórias a Deus, a todos vocês que têm gostado do nosso trabalho de mensagem e louvores que nós temos postado aqui. Que o Senhor Jesus possa vos abençoar todos os dias, todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que estão comigo nessa rede social. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Ela não muda. Glórias a Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ao meditarmos a Bíblia Sagrada, o plano da salvação de Deus para a tua vida e para a minha vida foi a melhor coisa que já aconteceu para toda a raça humana. Porque no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida eterna e morar eternamente do lado de Deus é só através de Jesus. Não existe outros caminhos. Muitos podem até trilhar outros caminhos, mas só um vai conduzir aos céus, que é Jesus Cristo. Por isso que você precisa se despertar a cada dia, conforme diz a palavra do Senhor: desperta tu que dorme e Cristo te esclarecerá. Levanta dentre os mortos e Ele te anunciará a vida eterna. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, meus irmãos, a oportunidade da salvação está aí. Você entendeu? Você precisa se despertar enquanto é tempo. Porque o que é a nossa vida, conforme diz a Bíblia, é como um vapor. Hoje estamos aqui e amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar do outro lado da vida. E ao atravessarmos dessa vida para outra, a Bíblia diz que nós vamos prestar conta de todos os nossos atos, pensamentos e palavras. Tudo que nós praticamos ou fizemos nesta vida, nós vamos prestar conta diante de Deus. E conforme diz a palavra do Senhor, a salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Eu não vou dar conta de você e você não vai dar conta de mim. Mas cada um vai dar conta de si a Deus. Agora, eu conhecendo a verdade do Evangelho, se eu não pregar aqui conforme eu tenho pregado, aí sim eu não vou se salvar. Por isso, todo aquele que conhece a Bíblia Sagrada e não prega a Bíblia conforme a Bíblia é, irmão, já está condenado. A própria Bíblia diz no Apocalipse, dizendo que não é nem a mais e nem a menos. Apocalipse, capítulo 22, diz que se você tirar qualquer coisa da palavra da profecia de Deus, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Se você acrescentar a mais, ali está escrito que todas as pragas escrito virá sobre aquele defraudador. Por isso, meu irmão e minha irmã, desperte enquanto é tempo. Leia a sua Bíblia Sagrada. Venha-se para Deus através de Jesus. Deixe o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Cuidado com essa história da facilidade no Evangelho, que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus não vai lançar ninguém no inferno. Meu irmão, tome muito cuidado com isso. Atenção, porque a Bíblia diz assim: se Deus não perdoou aos anjos que pecaram antes de lançaram no inferno, quanto mais aqueles que estiverem pecando contra o Criador. Todos os pecados, desde o menor ao maior, vai ser julgado aos olhos de Deus, porque está escrito, porque senão não haveria o juízo final. E a Bíblia diz que no juízo final vai julgar grandes e pequenos, desde o menor ao maior, até as crianças vai ser julgado, irmão. Essa historinha passa a mão na cabeça, coitada, é só uma criança. Tome muito cuidado com isso,
porque a Bíblia diz no livro de Provérbios, dizendo que até as crianças se dará a conhecer os seus atos, se forem bons ou ruins. Então, todos hão de prestar conta diante de Deus. As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciãos e as mulheres e todos que uma vez existiram neste mundo, desde lá do início da criação até os dias de hoje, do tempo do que há por vir, todos hão de prestar conta diante de Deus. E como é que está a sua vida diante de Deus? Não é eu que digo. Eu não estou te julgando, irmão. Ah, você está me julgando. Não, tira isso da sua cabeça. Eu não estou te julgando. Só apenas estou falando o que está na Bíblia. É a palavra de Deus que está te julgando. É a palavra de Deus que está me julgando. Como assim, irmão? Se não for conforme está escrito, nunca herdareis o reino dos céus. É o que eu falei aqui quase agora para você. Cuidado com a facilidade do evangelho. Porque a Bíblia diz que aqueles que vivem em pecado, aqueles que amam o pecado, aqueles que andam no pecado, não herdarão o reino dos céus. Para Deus não vai ter pecadinho ou pecadão. Ah, meu Deus do céu. Você só vai morar lá em cima, irmão, no reino dos céus. Você só vai obter a salvação se você verdadeiramente se arrependeu de todos os teus pecados, desde o menor ao maior, porque a Bíblia está bem claro ali, escrito na palavra do Senhor. Os defraudadores da palavra de Deus não herdarão o reino dos céus. O que comete pecados abomináveis não herdará o reino dos céus. O que comete pecados imorais não herdará o reino dos céus. O que comete pecados incestuosos não herdará o reino dos céus. O que comete pecado de zoofilia não herdará o reino dos céus. E tudo isso está escrito na Bíblia, irmão. Tudo está escrito na palavra do Senhor. O que eu estou fazendo aqui é a minha parte, para você procurar analisar o que está na Bíblia, para ver se verdadeiramente você ainda está caminhando para o céu ou se você está caminhando para o inferno. A Bíblia é bem clara no Apocalipse, o último livro da palavra de Deus, que diz assim, ó, ficará de fora. Aí vai lá ver a lista dos tais que ficarão de fora, que estão cometendo tais pecados. Não vai haver justificativa. Cuidado, a lei do homem, este presente século, não vai te salvar não, irmão. Não vai te salvar não, irmão. Atenção a todos vocês que estão comigo nessa rede social. Só vai obter a salvação se verdadeiramente você se arrependeu de todos os teus pecados. Não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, irmão, se arrepender dos pecados, o mundo inteiro já seria salvo. Você entendeu? Mas enquanto estamos nessa vida, ainda há oportunidade de salvação. Veja o plano da salvação que Deus deixou aí para nós através de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, não perca tempo. Venha para Jesus enquanto é tempo, meus amigos, minhas amigas. A todos vocês que estão comigo nessa rede social, ainda há oportunidade de salvação. Você pode se salvar enquanto é tempo, mas não deixe o tempo passar, porque às vezes pode ser a última oportunidade que Deus está te dando e você pode perder. A gente não sabe o que vai acontecer no amanhã ou daqui a pouco. Hoje estamos aqui e amanhã ou daqui a pouco podemos estar do outro lado da vida. Se nós olharmos a história do rico e do mendigo, você vai ver lá no livro de Lucas, capítulo 16, que diz assim, lá no livro de Lucas, capítulo 16, onde o rico tentou se salvar, tentou salvar os seus familiares, mas só se salvou, irmão, quem verdadeiramente se arrependeu de todos os seus pecados e viveu uma vida para Deus. Por isso, pense nisso. Aceite Jesus enquanto é tempo, porque Ele te ama, Jesus te ama e Deus também. E o propósito de Deus através de Jesus é salvar a sua alma. Mas para você se salvar,
Você tem que abandonar a ilusão do mundo, abandonar a vida de pecado e não se deixar mais se iludir por Satanás e os demônios. E aí sim, Deus há de salvar a sua vida e você vai morar no reino dos céus. Que Deus te abençoe e pense nisso.